Vamos mergulhar fundo em Números 18, um capítulo que nos confronta com uma realidade intensa. A gente vai falar hoje sobre a seriedade e o privilégio de estar na presença de Deus. E o tema é pesado, o peso da presença. E tudo começa com aquela pergunta que ecoa na alma, né? O que realmente significa estar perto de um Deus que é absolutamente santo? E a resposta que a Bíblia nos dá de cara pode até surpreender, porque, veja bem, não se trata apenas de um privilégio. Estar perto desse fogo sagrado significa carregar um peso imenso. Para a gente entender a dimensão disso, a gente precisa de contexto. Esse capítulo vem logo depois de uma grande rebelião. O cenário é de caos. E é nesse momento que Deus intervém para colocar ordem. Uma ordem que serve para proteger a sua própria santidade e também para proteger o seu povo. E aqui vem a primeira lição, que é um soco no estômago. Liderança espiritual não tem nada a ver com status ou poder. Tem a ver com risco. Quanto mais perto da presença de Deus, mais séria é a responsabilidade. E mais severo é o juízo. Isso não é uma festa, gente. É fogo santo. E é fascinante ver como Deus organiza tudo. De um lado, você tinha os sacerdotes. Eles estavam ali, na linha de frente, responsáveis diretos pelo santuário. E eles literalmente carregavam o peso dos erros cometidos no serviço sagrado. E do outro lado, os levitas. Eles eram os auxiliares, os guardiões que garantiam que ninguém se aproximasse do jeito errado. Eles protegiam o povo de si mesmo, cada um com a sua função perfeitamente designada por Deus. A mensagem é muito clara. Liberdade sem ordem divina é só um outro nome para o caos. As fronteiras que Deus estabelece não são para nos prender, são para nos proteger. E isso nos leva a uma outra questão fundamental: a herança. Se os sacerdotes e levitas serviam o tempo todo, como eles se sustentavam? É aqui que Deus revela um sistema econômico totalmente único. E qual é a verdadeira recompensa por esse serviço? Imagina só, enquanto as outras tribos recebiam terras, eles não recebiam nada, nenhuma porção física de herança. O sustento deles dependia totalmente das ofertas que o povo trazia. E isso, gente, isso exigia uma fé absurda de todo mundo. Do povo, que precisava ser fiel para ofertar, e dos levitas, que precisavam confiar que Deus iria prover através do povo. Mas é aqui que vem a revelação mais profunda de todas. Deus olha diretamente para eles e diz: "Eu sou a tua porção e a tua herança." Entende o poder disso? A maior recompensa não era algo que Deus dava. A recompensa era o próprio Deus. Ter a Ele era ter tudo. E, claro, todo esse sistema, com todo esse peso e essa complexidade, era uma sombra. Era um grande sinal apontando para algo infinitamente maior. Mostrava as limitações de um sacerdócio humano e preparava o caminho para a perfeição do verdadeiro sumo sacerdote. Porque, sejamos honestos, os sacerdotes do Antigo Testamento eram homens, pessoas falhas, limitadas, imperfeitas. Eles carregavam o peso dos pecados do povo, sim, mas eles não podiam remover esse peso de forma definitiva. E é nesse ponto que a história toda é virada de cabeça para baixo com a chegada de Cristo. Porque o antigo sacerdote, ele apenas apontava o caminho para Deus. Mas Cristo, ele não aponta o caminho, ele é o próprio caminho. Da mesma forma, o levita recebia a promessa de ter Deus como sua herança. Mas Cristo, Ele é a própria herança. Ele é a recompensa final, a promessa encarnada. Então, depois de olhar para o peso, para a ordem e ver o cumprimento de tudo em Cristo, qual é o tesouro final que a gente leva disso tudo? A jornada para perto de um Deus santo é muito mais do que só emoção. Não é sobre apenas sentir algo. É sobre obedecer aos termos dele. É sobre viver uma vida que seja diferente, transformada por essa proximidade. E aqui está o coração de tudo. No fim das contas, a grande oferta de Deus não são as bênçãos ou os presentes que Ele pode nos dar. A grande oferta de Deus é Ele mesmo. E essa é a verdade que ecoa desde o deserto em Números 18 até hoje. O maior tesouro que qualquer um de nós pode ter não é o que Deus nos dá, mas quem Ele é, o próprio Deus. Essa é a herança final.